Porque a internet Vamos lá. Bom, empresa 6 é a Shirley, a 8 é a Paloma, a 2 é o Guilherme com o Carlos. Quem que é a empresa 7? Não sei. Empresa 7, quem é? Não está presente? Está em recesso. Empresa 5. Eu e o Márcio. A empresa 9. Empresa 9 é a Letícia. Empresa 3, quem é? Caroline Paloma. Quer Caroline. dizer, Renata. Tá, E empresa Renata. 8. Desculpa, empresa 4. 8. Não está aí? E a empresa 1? Que é a Jaqueline, né? Bom, vocês viram o resultado aí, não viram? Sim. Vocês estão com o microfone aberto? Não. Sim. O meu tá. Sim. Sim, vimos. Deixa um pouquinho o microfone aberto para a gente interagir, tá? Tá. Então, vocês viram o resultado aí já, não viram? Aham. Tá. Então, dá só uma desligada agora no microfone de vocês, que eu vou fazer algumas considerações, tá? Espera aí, que deu errado aqui. Então é o seguinte, ó. Tem um relatório chamado Diagnóstico das Empresas por Período, que eu vou enviar para vocês, que ele vai fazer um comparativo entre o que aconteceu, como estava no período 0, e mediante a jogada que vocês efetuaram, o que foi que aconteceu na jogada, tá? Então, ele faz o comparativo pegando do jeito que a empresa estava, o resultado que ela estava, ele analisa o que vocês fizeram e ele te dá ali um diagnóstico. Então, vamos pegar primeiro as empresas aí que se saíram bem, né? A empresa 8 é que está em primeiro, né? Se não me falha a memória. Então, tá lá. A empresa 8, ou não importa a colocação, tá? As 3 empresas que estão em primeiro, segundo e terceiro, a empresa 2, a empresa 6 e a empresa 8, tá? E a empresa 8. Então, fica assim, quer ver? Essas 3 empresas, no período 0, ela tinha excesso de giro desnecessário e tinha excessiva sobra de caixa. Então, o que isso significa? Excesso de giro desnecessário significa que a empresa ela contratou empréstimo de giro mesmo com caixa sobrando. Tá? Ela tinha dinheiro no caixa e, por algum motivo, ela contratou um empréstimo. Ela pegou dinheiro no banco. Tá? E a excessiva sobra de caixa é justamente isso, né? Em vez de aplicar esse dinheiro, ou investir esse dinheiro, ou comprar máquina, ou comprar insumo, né? Aproveitando aí um custo de oportunidade, ela não fez isso, tá? Então, isso era no período 0. No período 1, ela não fez empréstimo de giro, mas ficou com excesso de sobra de caixa, tá? Então, ela poderia ter pego esse dinheiro e feito uma aplicação financeira, ou investido em máquinas, ou investido em insumos, alguma coisa nesse sentido. Então, a empresa 2 se portou desta forma, a empresa 6 se portou desta forma, e a empresa 8 se portou dessa forma.
Isso significa que tiveram uma boa jogada, tá? Pensaram bem naquilo que estava sendo feito. Sabendo ou não, né? Porque foi a primeira jogada, às vezes pode ter sido também uma jogada de sorte, alguma coisa nesse sentido. Eu prefiro acreditar que foi mais uma jogada bem pensada, bem estudada, né? Vocês leram os relatórios, tal. Eu prefiro pensar desse jeito, ok? E não uma jogada de sorte, tá? Então nós tivemos 1, 2, 3 empresas nesse sentido. Consequentemente, essas 3 empresas, deixa eu pegar aqui, nós tivemos a empresa 6 com lucro, a empresa 2 fechou com lucro, a empresa 3 fechou com lucro, a empresa 4 encerrou com lucro, a empresa 5 encerrou com lucro. Então, nós tivemos aí 5 empresas que encerraram os seus relatórios com lucro. Nós temos 9 empresas no jogo, então eu tenho 5, legal, eu tenho um percentual bom, aí eu tenho 60% aí de empresas que se saíram bem, tá? 70% de empresas que se saíram bem, né? As outras 3, a empresa 9, a empresa 3, a empresa 4 e a empresa 10. Aliás, a empresa 1, fecharam com prejuízo, ok? As empresas que fecharam com prejuízo não significam que, fechei com prejuízo, pronto. Acabou para mim o jogo, acabou a festa para mim, eu não sei fazer nada, eu não penso em nada. Não, de forma alguma, tá? Como toda empresa, como todo mercado, pode acontecer realmente da sua empresa ela ter fechado com prejuízo. Isso acontece nas empresas, tá? Isso acontece, às vezes, nas grandes empresas, de você, infelizmente, fechar com prejuízo. Então, não é para você, logo de cara, ficar desesperado, aquela coisa toda. A mesma coisa quem fechou na frente. Quem encerrou com lucro e está nas primeiras posições, tal, também tem que pensar na mesma coisa, tá? Não fica achando que, legal, já fechei com lucro, estou em primeiro, segundo, quarto, e vai dar tudo certo aqui e vou relaxar. Não, não é bem por esse lado, não, tá? Muito pelo contrário. Agora você precisa ficar mais esperto, porque os seus concorrentes que ficaram lá para trás, eles vão agora perseguir vocês. Eles vão fazer uma luta, uma guerra, para tirar vocês dessa posição e eles subirem dessa posição. A tônica do jogo é essa, tá? Quem está em primeiro vai fazer força para ficar em primeiro e quem está em último vai fazer força para chegar em primeiro. E ele vai fazer das tripas o coração para chegar lá em cima, tá? Ele vai começar a armar estratégias, ele vai armar estratégia em cima de preço, em cima de prazo, ele vai aproveitar ótimas oportunidades para efetuar compra. Então, agora começa essa dinâmica de jogo, tá? Então, quem está lá em cima tem que prestar atenção nisso, e quem está embaixo também tem que prestar atenção nisso, tá? O outro ponto relevante aqui que a gente estava verificando, espera aí só um pouquinho, que o sistema está um pouquinho lento hoje, deixa eu pegar aqui. Então, o restante das empresas, o que foi que aconteceu? Eu vou mandar esse relatório para vocês lerem, tá? Vou mandar ele separado, um por um aqui, para vocês verem o que foi que aconteceu e depois da jogada, como ficou a sua empresa, tá? Mas, no geral, ficou assim. As empresas fecharam o período 1, por exemplo, com empréstimo especial, um empréstimo especial no planejamento, teve prejuízo, teve uma demanda de skate que não foi atendida, teve um estoque insuficiente de skate, teve uma ociosidade de bancada e teve uma ociosidade de operador, tá? Então, o que foi que aconteceu? Se eu estou com ociosidade de skate e eu estou com ociosidade de banca, aliás, se eu estou com falta de demanda no skate, né? E se eu estou com ociosidade de banca e de funcionário,
significa que eu disse que eu ia vender, por exemplo, 100 peças, mas não pus os caras para trabalhar. Entendeu? Então, eu disse que ia vender bastante, mas não falei para eles, olha, vocês precisam trabalhar. Houve uma confusão nisso. E aí deve ter faltado insumo, né? Olha lá, demanda de skate não atendida, estoque insuficiente de skate, e aí o que aconteceu? Ele fez empréstimo especial, tá? E empréstimo especial de planejamento, justamente aquilo que eu havia comentado várias vezes com você, olha, toma cuidado com o estoque, com o custo, porque se você for dizer que vai vender 100 peças, você precisa ter o correspondente a essas peças, tá? Então, veja quanto você tem no estoque, tá? Conta as peças que você tem lá, veja essas peças, quantos skates você pode fazer, né? Aí faz um comparativo com a sua demanda, veja lá como é que está a demanda, se a demanda for 300 e você consegue fabricar 100, você vai precisar ter mais 200 peças, e eu preciso ter insumos para fabricar essas 200 peças. Então, se eu colocar 300 para vender, tendo só 100 de estoque, automaticamente o sistema vai perceber que está te faltando aí peça para você fabricar 200 skates. Ele vai comprar, que foi aquilo que a gente falou. Ele compra com o preço mais caro, ele pega empréstimo com a taxa mais cara, ele zera o seu caixa, enfim, ele faz aí um estardalhaço para, basicamente, te colocar numa situação delicada, tá? Então, o custo é uma das coisas que vocês precisam prestar mais atenção, tá? É justamente essa parte do estoque. Porque no jogo, não é como na vida real, que eu vendo um produto, vendi, eu dou entrada da venda, se for o caso, já tira até a nota fiscal, aquela coisa toda, aguardando o produto ficar pronto. Não, aqui no jogo não. Se eu vendi, eu preciso ter o produto. Porque se eu falar que vou vender e eu não tenho produto, ele vai dar um jeito de fabricar. Essa é a lógica. Na vida real também deveria acontecer a mesma coisa. Eu só posso vender aquilo que eu produzo. Se eu não tiver o produto, eu não posso produzir. Aliás, se eu não tiver o produto, eu não posso vender. Ok? Então, vocês precisam prestar muita atenção no custo, tá? Toda a tônica do jogo, todo o segredo do jogo, basicamente, está no custo. Ok? O segundo ponto é o ponto de vocês colocar o preço de venda de vocês. É diluir isso em todas as empresas, e principalmente naquela região que não tem ninguém. Nós temos aqui 10 regiões, então você tem a 11ª região, você tem aí a 11ª região, que é a terra de ninguém. Então, você precisa também abarcar alguma coisinha naquela região. Você não pode deixar sem vender ali, tá? Alguns alunos perguntam para mim se vende em todas as regiões ou se vende só na região par, não vende na ímpar, se eu vendo só na minha, não vendo nas outras. Veja, isso eu não tenho como te responder, porque é uma liberalidade de vocês, tá? Eu não posso dizer para você, olha, só vende na par, só vende na ímpar. Não. Você está administrando a empresa, vocês que precisam saber em qual região vocês vão vender. Se em todas, se só em uma, se só em duas. O que você tem que fazer? Você tem que parametrizar tudo isso, fazer o seu custo, as suas continhas, ver quanto você vai investir em propaganda, se for o caso, tá? Quanto você está gastando aí de mão de obra, de bancada, de hora extra, se for o caso, como é que está o mercado, né? Se o mercado está aquecido para vender, se o mercado está aquecido para você comprar insumos, tudo isso você precisa analisar para você fazer as suas jogadas, porque senão ficar meio que rendido. Tá? Uma outra coisa importante para vocês prestarem atenção, e vocês têm que dar atenção, é o relatório que é chamado do
Puxa, me faltou um nome aqui, mas é o CID, né? É o que dá as informações da decisão, o relatório de informação de decisão. Ou seja, todas as vezes que você toma a decisão, tá? E você grava essas decisões, né? Ele vai te trazer esse relatório, ele já vai fazer um pequeno comparativo e vai dizer para você, olha, presta atenção nesse ponto aqui, porque você não tá sendo condizente o que você está fazendo, tá? Então, vocês precisam prestar muita atenção nesse relatório, ok? Deixa eu pegar o nome direitinho dele aqui, que eu tô... O SAD, Sistema de Apoio à Decisão, tá? Todas as vezes que vocês fazem as decisões, ele vai aparecer esse relatório para você, o SAD, Serviço de Apoio às Decisões, tá? Então, é importante vocês darem atenção nesse relatório, porque muitas vezes ele está falando assim para você, olha, está sobrando dinheiro no caixa, e você não está investindo, não está comprando máquina, não está fazendo isso, não está fazendo aquilo, tá? Então, é interessante você desfazer as decisões, né? E refazer as decisões novamente de maneira que não apareça nenhuma observação nesse relatório, ok? Quando você tomar todas as decisões e no SAD, né, no Serviço de Apoio à Decisão, não aparecer nenhuma notificação para você, significa, teoricamente, tá? É bem caminho andado, né? Você andou bastante, então significa que você está bem no caminho correto, porque ele não tá falando nada para você que você fez alguma coisa errada. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. Não. Vamos lá, gente. Oi? Não, tranquilo. Tranquilo? Não, tranquilo. Vocês olharam o relatório de vocês aí? Conseguiram bem, Guilherme? Oi? Esse relatório vai para olhar naquele no Gmail novo? Então, você consegue... Não, esse relatório SAD, ele só vai abrir quando você tomar a decisão, tá? A partir de agora, o que você precisa fazer, por exemplo? Você pode entrar nos relatórios, que é o primeiro ícone ali, relatórios de empresa tal, e lá você tem todos os relatórios, tá? Administrativos, que é compras, vendas e receitas, você tem o de produção, que é recurso de produção, estoque e custos, e você tem os financeiros econômicos, que é caixa, contas a pagar, a receber, demonstração de resultado e balanço patrimonial. Depois você tem os relatórios de mercado, né? Relatório de mercado, você tem o market share, você tem os balanços patrimoniais, rentabilidade, estrutura de capital, liquidez, fator de solvência, e você tem um ranking. Né? Os balanços, quando você abrir os relatórios, balanço, demonstração de resultado, ele vai te fazer todo um comparativo de você com todas as outras empresas. Então, você tem que prestar atenção nisso. Bom, o que foi que a empresa 8 fez, que fez ela ficar em primeiro lugar? E o que foi que eu fiz, que fiz eu ficar lá embaixo? Como é que ela conseguiu ter lucro e eu tive prejuízo? Então, vocês têm que começar agora, a partir de agora, a fazer esse tipo de análise, tá? Além de ler, claro, o jornal, né? Prestar atenção no jornal. Eu sempre estou batendo na mesma tecla, vocês lerem o manual, né? Deixa eu ver como é que ele faz o cálculo de custo, o que ele pega para fazer o cálculo de custo, como é que ele calcula isso, como é que ele vai calcular a demanda, como é que eu tenho que prestar atenção nisso. Então, perca algumas horinhas ali, que vai valer a pena vocês fazerem isso, tá? Quem já se saiu bem, lê mais um pouco, se especializa, tá? Quem não conseguiu, tá ali no meio termo, digamos assim, dá mais uma lidinha, presta atenção. Quem ficou lá embaixo, não tem problema, vai lá, dá mais uma lida, veja o que foi que aconteceu, veja o comparativo dos relatórios, né? Dá uma olhada, compara o relatório, poxa, eu coloquei 100 para vender, mas o meu colega aqui também colocou 100. Por que ele ficou em quinto, quarto, sexto lugar e eu fiquei em sétimo, oitavo? Aí você começa a analisar.
Aí ele colocou 100, eu coloquei 100, mas eu pus o frete de tanto, ele pôs o frete X. Aí eu dei o prazo tal, ele deu o prazo Y. Ah, mas ele não vendeu em todas as regiões. Eu coloquei para vender em todas. A partir daí, você tem que entender o seu concorrente, tá? Além de você ter que fazer uma boa administração da sua empresa, você precisa e deve entender a cabeça do seu concorrente. Estou sendo igual o Thiago Leifert, tá? Estou induzindo vocês no BBB do jogo aqui, né? Então, precisa prestar atenção nisso, né? O que o meu concorrente fez de bom ou de ruim que eu não consegui entender. Então, tanto quem está na frente como quem está atrás, vocês precisam prestar atenção. Quem está na frente, poxa, o que ele fez que ele está na frente, tá? Quem está atrás, poxa, deixa eu ver o que ele fez, que é para mim também não incorrer nesse erro e cair lá para trás. Entendeu? Então, tanto de um lado quanto do outro, são informações importantíssimas, tá? Você não pode desperdiçar nenhum tipo de informação. Todas as informações são necessárias. Todas. Tá? Você não pode desperdiçar absolutamente nenhuma das informações. Perfeito? Professor, Alguma coisa? Oi? é a Carol. A Renata tá Oi, Carol, pedindo diga. para o senhor colocar ela de novo, porque a internet dela tinha caído. Aí ela tá retornando de novo. A Carolina? A A Caroline? Renata. É eu, Caroline, que tô falando. E colocar quem? A Renata, ela tá pedindo pro senhor... Ela já entrou. Ela tinha saído. Porque a Então, mas internet... ela já entrou, já está no jogo. Ah, tá. Então tá bom, obrigada. Tá bom? É que ela está com o microfone fechado. Tá, obrigada. Nada, eu que agradeço. Obrigada, Alguém quer perguntar professora, alguma que o pessoal coisa? tava travando. Não, tudo bem, de nada. Alguém quer perguntar algo? Não. Não. Mas vocês estão muito espertos, hein? Muito bem. Certo, Então, certo não. Oi? Certo não. Certo. Ainda não apertou os calos. É que a dúvida aparece na hora que a gente tá fazendo a jogada. Então, quando você tiver dúvida na jogada, dependendo da dúvida, óbvio, né? O manual te tira essa dúvida, tá? Você pega lá o manual, olha, se você tiver com o simulador aberto aí, você vai ver que ali no campo do lado direito, opções, você tem um manual do diretor, você tem um glossário de termos contábeis, tá? Você tem uma série de informações aí que pode te ajudar para você tirar dúvida, uma provável dúvida daquilo que você esteja fazendo. Foi aquilo que eu disse logo no comecinho do jogo. Vão existir determinadas situações, como até passei para a Shirley, acho que foi hoje que eu consegui responder o e-mail dela, bem de manhã eu até fiz isso acho que bem cedinho, porque eu até estendi um pouco mais o prazo, né, para encerrar o jogo, para poder dar oportunidade das pessoas que estavam aí com uma certa dificuldade, né, o Márcio, a Shirley que me perguntou, a Paloma também, que havia me perguntado, eu falei, olha, joga e eu vou encerrar isso mais tarde, e vocês aí têm pelo menos a oportunidade de jogar para poder tirar essas dúvidas, tá? Mas foi o que eu passei por um e-mail para a Shirley, né? Falei, tem determinadas perguntas que vocês vão fazer para mim, tá? Que vocês vão efetuar, que infelizmente eu não vou poder responder, porque, por exemplo, você pergunta assim para mim, eu compro ou eu vendo, né? Eu pego dinheiro emprestado, não pego, eu contrato, não contrato. Esse tipo de pergunta eu não posso responder, né? Porque senão eu vou estar induzindo vocês ao jogo. Então, não são vocês que estão tomando a decisão, sou eu que estou tomando a decisão. O máximo que eu faço é tentar mostrar para vocês
que vocês precisam ter atenção na leitura e na análise do jogo. O jogo, o ponto principal do jogo é justamente você analisar o jogo. Então, eu até acho que essa prática desse jogo, ela poderia começar lá, mais ou menos, talvez no 5º, 6º semestre, e avançar até o 8º semestre, né? Porque aí você começaria, passo a passo, a aprender o jogo, a dinâmica do jogo, errar bastante e tal. Então, quando você chegasse, por exemplo, no 8º semestre, vamos dizer que você começasse no 6º, né? Quando você chegasse no 8º semestre, a bagagem que você teria ia ser grande. Porque o que acontece? Quando você pega agora para administrar o jogo, tem muito conceito no jogo que vocês viram durante os 4 anos de faculdade. Pode reparar, custo, análise de balanço, né? Tomar uma decisão de marketing, então aí vai te remeter a todos os conceitos de marketing que vocês tiveram. Aí tem contratar funcionário, não contratar, então vocês viram uma série aí de, talvez, legislação trabalhista, contrato de trabalho, tal, aquela coisa toda, né? Administração de auditoria, essas coisas todas que a gente vê no curso de administração, né? Teorias de administração, essas coisas todas. Então, por incrível que pareça, tudo isso que foi passado para vocês nesses 4 anos, ele está inserido dentro do jogo. Só que agora eu pego e tem muita coisa que eu não lembro, principalmente custo. Principalmente custo, né? Infelizmente. Tá? Então, é uma disciplina, agora é um ponto importantíssimo que vocês precisam estar prestando atenção, né? Porque senão vai incorrer como aconteceu de uma jogada, ter uma demanda de skate não atendida, mas também ter um estoque insuficiente de skate. Por isso que a demanda não foi atendida, percebe? Quer dizer, eu coloquei alguma coisa para vender, mas eu não tinha estoque. Isso não pode acontecer no jogo, tá? O jogo, ele realmente, ele vai fechar. Você precisa ter realmente o produto lá no teu estoque para poder vender esse produto. Tá bom? Alguma dúvida, não? Não. Não. Tranquilo. Professor. Tranquilo? Certo. Por enquanto. Então é o seguinte, pessoal. Eu liberei a jogada 2, acabei de liberar a jogada 2, tá? A jogada 2 está liberada. Vocês podem começar a fazer a jogada. Não sei se vocês têm condição de fazer a jogada. Conversar entre vocês, tá? Se alguém quiser começar a fazer a jogada, mexer, né? E tiver alguma dúvida e eu puder resolver agora, a gente pode brincar um pouquinho aí. Vocês abrem a jogada, ela já está aberta, o período já está aberto para a jogada 2, ok? E aí vocês podem tentar jogar um pouquinho aí. Pode ser? Pode. Embora, Silva. Oi? Simbora. Simbora. Então, vai lá. Jogaram a festa na sexta-feira, professor? Oi? Mano. É jogada a festa quando? Mas acabei de abrir, você está perguntando já quando é que eu vou encerrar? Só para mim, eu não mercado. Eu vou, essa semana eu vou deixar a jogada aberta a semana toda, tá? Porque nós temos 2 feriados nessa semana, temos o feriado na quarta e temos um feriado na sexta, tá? Vocês não têm aula na quarta e não tem aula na sexta, não se esqueçam disso, tá? Quarta-feira é feriado em Santo André e sexta-feira Santa, né? Feriado nacional também não tem aula, tá? Não se esqueçam disso. Então, por ter esses 2 feriados, eu vou deixar a jogada aberta, assim vocês têm
os 2 dias de feriado para vocês poderem conversar entre vocês, trocarem uma figurinha aí, tal, aquela coisa toda, tá? Peraí, só um minutinho. Façam alguma coisa aí. Principalmente a Paloma. A Paloma tá aí ainda, Paloma? Tá, né? Sim, tô lendo Então, aqui tenta fazer alguma jogadinha, alguma coisa, para ver se você tem... eu Se tô você lendo aqui tem o dúvida... análise de planejamento, professor. Não entendi, desculpa. Eu estou lendo o análise de planejamento para ver a Ah, próxima, perfeito. Tá. tá? Peraí, tá abrindo aqui. Isso. Amor. Shirley, sua câmera tá aberta, tá? Tá, professor, fechei. Obrigada por avisar. Não.
Bom, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Professor, eu tenho uma pergunta. Diga. Aqui na parte do portal de notícias, Sim. fala assim, ó, de acordo do acordo entre os preços, que no primeiro período o valor máximo para se vender o skate é de R$ 85 e no segundo período seria 95. Então, no caso, a gente pode já tentar fazer essa alteração de valor? Pode. Tá. Beleza. Não se esqueça que é o período 2, tá? Do portal. Tá. A notícia, né? Você está falando? Isso. Nós ainda estamos no período 1, é isso? Não, nós vamos fazer o período 2. Período 2. Ah, então tá certo. Então, o portal, a notícia do portal que você precisa ler é o período 2. Sim. Tá bom? Beleza. Não o período 1. Beleza. Tá? Senão você vai fazer... Olha lá, tá vendo? Acordo de preços. De 85 para o primeiro período e 95 para o segundo. Mas isso era no período 1. Agora, no período 2, ele já está falando que o preço aqui já é diferente, tá vendo? O novo limite de preço para o mercado interno foi fixado em 110. Entendeu? Tá, Então, é entendi. importante, quando você lê aqui em cima, que você abriu o portal de notícias, é importante você selecionar qual período você está. É porque eu não tinha visto ali que tinha em cima o período. Tá? Sempre observa isso, em qual período você está, ok? Ok. Você põe período 2 ali, ó. Uhum. Tá? Tem que trocar cada rodada, né? Agora achei. Show? Achei. Obrigada, viu, professor? De nada. Valeu. Mais alguém tem alguma dúvida? Aqui dando pegadinha nos Ô, professor, eu. Diga. Como a gente faz para mexer naquela parte de marketing? Para poder fazer alguma propaganda? Na parte de marketing, Isso. então você abriu decisões, marketing. Uhum. Peraí, deixa eu abrir aqui um período aqui. Peraí, só um minutinho, tá? Tá bom. Ué, não tá querendo abrir aqui por quê? Ué, tá vendo aqui.
Bom, você queria saber como é que você faz o marketing, não é isso? Isso. Então, quando você abre o marketing, você tem lá o prazo de pagamento, a primeira telinha é o prazo de pagamento, tá? Então, ele vai Sim. perguntar para você se você quer vender à vista, se você quer vender uma parcela sem entrada, 2 parcelas sem entrada, 3 Uhum. parcelas sem entrada, ou entrada mais uma parcela, entrada 2, entrada 3. Então, você vai escolher de que maneira você vai vender, tá? Aham. Depois ele vai te perguntar qual o preço de venda que você vai colocar aqui em cada uma das regiões. Então, você pode colocar o valor de venda das regiões igual para todo mundo, ou você pode variar o preço de venda de uma região para outra. Você Sim. não precisa colocar tudo igual. Você pode Entendi. variar, só que você tem um máximo de valor e também tem um mínimo de valor, porque senão Sim. você acaba tendo você acaba jogando de forma desleal com seus colegas. Então tem o máximo preço de venda e o mínimo preço de venda. Você só pode trabalhar dentro desse parâmetro, tá? Tá, Porque então se no você caso eu coloca tenho que, o preço... então no Oi, caso eu tenho que preencher todas as partes das regiões, até a 11. necessariamente não. Você que vai decidir se você quer vender em todas as regiões, em alguma das regiões ou só na sua região. Isso é uma decisão que vocês tomam. Ah, A tá mesma bom. coisa a propaganda. Eu posso colocar propaganda em todas as regiões ou coloco propaganda só em algumas regiões. A previsão da demanda, a mesma coisa. Ou eu coloco demanda para todas as regiões ou coloco demanda para algumas regiões. Ah, E sim. tanto o preço de venda, quanto a propaganda e quanto a previsão da demanda, eu não preciso repetir igual para todo mundo. Eu posso jogar um preço para a região 1, outro preço para 2, outro para 3, outro para 4, até chegar na 11ª, entendeu? Ah, entendi sim, professora. Obrigada. Nada. Mais alguém? Não? Não, professor, tá